começar o seu ministério terreno, Jesus convidou 12 pessoas diferentes para ser parte de sua equipe mais íntima de ministério. Cada uma delas foi atraída a Cristo e à sua mensagem de maneira única. Ouça estas palavras de um dos discípulos mais próximos de Cristo, João. Pessoas desafiadas a responder aquela pergunta de Jesus: quem dizes que eu sou? Pois bem, eu achava que eu sabia quem eu era. Eu sou João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu. E um dia estávamos eu e meu irmão pescando na praia quando Jesus apareceu e disse: siga-me. Imediatamente eu larguei tudo e fui. Havia algo de muito bom naquele homem. E ali começava a jornada mais incrível da minha vida. Rapidamente percebi que Jesus era um mensageiro especial, enviado do reino dos céus para compartilhar o amor de Deus aqui na terra. Ele realmente era Deus, vivendo entre nós em carne e osso, ensinando com uma sabedoria que eu jamais havia visto. Entendi que Deus amou tanto, mas amou tanto o mundo, que deu seu único Filho para nos dar o dom da vida eterna. Nos 3 anos de vida que eu compartilhei com ele, eu vi que o amor foi a base da vida desse homem. Ele me amou, ele nos amou. Como eu poderia não amá-lo também? Eu vi coisas maravilhosas com os meus próprios olhos. Eu vi pessoas serem curadas. E Jesus transformar água em vinho. Ele trouxe vida aos mortos, andou sobre as águas, acalmou os mares. Eu vi ele alimentar multidões com apenas alguns pães e alguns peixes. E fazendo tudo isso, ele compartilhou o amor de Deus com todos nós. Ele é o Senhor dos
transformar vidas instantaneamente, a transformação dos traços de personalidade mais profundamente arraigados, muitas vezes, demorava um pouco mais. Ouça estas reflexões pessoais de outros dos discípulos mais próximos de Cristo. Pedro. Jesus me chamava de Pedro, a rocha. Ah, que rocha, hein? Era mais como areia nas batalhas da vida. Certa vez de raiva, eu cortei a orelha de um homem. Fazia tudo impulsivamente. Não pensava, falava, agia sem pensar. Até neguei a Cristo. Neguei. Eu não queria ter feito isso. Eu acreditava nele. Eu acredito nele. Eu sabia que o que ele falava era verdade, porque eu vi com os meus próprios olhos ali, na primeira fila. Os líderes religiosos muitas vezes ficavam apontando dedos para ele: mentiroso, enganador, falastrão. Diziam: como pode o Messias nascer no meio de nós? Eles sempre ficavam brigando entre eles, mas uma coisa eu te digo: todos eles achavam que Cristo era o inimigo. Era o inimigo deles e dos seus seguidores. Por isso Jesus, quando nos reunia, sempre falava: prestem atenção nesses homens, não sejam enganados. Certa vez nós estávamos reunidos e Cristo perguntou: quem dizes que sou? Eu, sempre possível, sem pensar, falei: és o Cristo, Filho de Deus. Só que isso eu não precisava pensar. Isso eu não precisava pensar. Meu coração ardia com os ensinamentos dele. Eu sabia o que ele dizia era verdade, porque eu vi vidas sendo transformadas. O poder daqueles ensinamentos extraordinário. Eu acreditava nele, eu acredito nele, no poder dos ensinamentos dele.
ele frequentemente se reunia com seus amigos mais próximos para momentos de renovação e, de vez em quando, para fazer uma refeição juntos. Ouça essas palavras de Maria, uma devota seguidora e apoiadora do trabalho do Mestre. Quem é esse Jesus? Bem, eu pensei que eu sabia. Ele passava em nossa casa, em Betânia, nos arredores de Jerusalém, para conversar, descansar e comer. Mas aquela visita foi diferente. Naquele dia estávamos de luto. Faziam 4 dias que o meu irmão Lázaro havia morrido. Marta, minha irmã, saiu para cumprimentar Jesus e de repente voltou correndo dizendo: Maria, Jesus quer te ver. Eu larguei o que estava fazendo e saí. Quando cheguei, ele disse: onde está Lázaro? Levamos-o então até o túmulo. Jesus insistiu para que retirássemos a rocha que estava no túmulo. E então ele falou com tamanha firmeza: Lázaro, vem para fora. Esse é um momento onde eu ainda tremo no mais íntimo do meu ser. O meu irmão que estava morto, ele saiu andando tão vivo quanto cada um de nós que está aqui. E é claro, depois disso, as pessoas vieram para procurar quem era esse Jesus. Eles queriam saber quem era aquele que dava vida aos mortos. Depois de um tempo, o encontramos. Ele veio até a nossa casa novamente. Ele ceou conosco. Ele comeu com Lázaro, inclusive. Isso foi pouco antes da festa de Páscoa. E nós encontraríamos aquela multidão. Nós celebramos juntos a fidelidade do Senhor. Quando encontramos Jesus nos portões da cidade, havia uma excitação entre as pessoas. Era como estar na presença de uma
fato, as opiniões variavam entre Jesus ser uma ameaça para o governo ou apenas alguém brigando pela atenção das pessoas. Como as palavras de Pôncio Pilatos nos mostram. Meu nome é Pôncio Pilatos. Como governador da Judéia, a cidade de Jerusalém estava sobre minha jurisdição. Eu não conhecia muito esse Jesus, mas as opiniões sobre ele eram no mínimo conflitantes. Uns diziam que ele era o filho do próprio Deus, outros que podia ressuscitar os mortos, podia fazer os cegos ver e até andar sobre as águas. Outros diziam que ele era uma ameaça para o povo da minha província, uma ameaça até para Roma. Os líderes religiosos o prenderam e trouxeram até mim, buscando que eu desse autorização para que eles pudessem matá-lo. Eu não encontrei nada de diferente nele. Embora não conhecesse esse Jesus, não vi nada de diferente nele. Ele só não respondia as minhas perguntas. Eu tentei livrá-lo muitas vezes porque não encontrei nada que o condenasse ou que podia fazer com que eu o levasse à morte de cruz. Por 3 vezes eu tentei livrá-lo, mas o povo insistia sem trégua. Eu não tive escolha, eu não tive opção. E eu disse aos seus acusadores: não vejo nele culpa alguma, e por isso eu lavo as minhas mãos. Eu não sou culpado do sangue deste homem. Mesmo não conhecendo, naquele momento havia uma atmosfera muito pesada ao redor dele, e à minha volta também. Quando o levaram embora, eu pude ver como se fosse um cordeiro inocente sendo levado ao matadouro, para o abate. Ele, na verdade, havia um peso ao redor dele. Era como se ele estivesse carregando o peso do mundo inteiro em seus ombros. Aclame ao Rei, um Papa.
pendurado no madeiro. E ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. E o corpo de Jesus foi colocado num sepulcro novo, que José de Arimateia havia mandado cavar na rocha. Ouçamos suas palavras. Como membro do Alto Conselho Judeu, eu estava presente em todas as reuniões sobre decisões sobre o que iria fazer com Jesus. Meu nome é José, da cidade de Arimateia. Como um discípulo secreto, eu vi e ouvi todas as vidas que foram impactadas pela vida daquele homem. Eu não sabia muito bem o que estava acontecendo, mas eu não poderia concordar jamais com os meus colegas quando eles decidiram sentenciar aquele homem à morte. Mas infelizmente a minha opinião foi a minoria. Enquanto eu estava ali na colina e observava a crucificação daquele então chamado criminoso, eu fiquei impressionado por tamanha ironia daquela situação. Aquele homem que estava na cruz, dias antes, quando chegou em Jerusalém, ele foi aclamado como um rei. As multidões o cercavam e o exaltavam. Mas onde estavam essas pessoas agora? Elas o abandonaram e fugiram. Mas pouco antes de sua morte, eu pude presenciar, eu observei bem de perto que aquele homem, ele estava cumprindo uma missão a qual ele foi chamado. Ele encorajou os fiéis que estavam ali perto, e até mesmo um dos criminosos que estava sendo executado ao seu lado. Realmente não foi um dia comum. Jesus estava com todos ali naquele lugar. E antes da sua morte, eu pude mais uma vez ouvir Jesus, mas dessa vez ele gritou: Pai, eu entrego em tuas mãos o meu espírito. Então todo o meu ser foi tomado por calafrios, a qual eu nunca havia sentido antes. Logo depois, eu fui até Pilatos pedir permissão para que eu pudesse colocar o corpo de Jesus em um dos túmulos que eu possuía, pois era o mínimo que eu poderia fazer antes do sábado. Eu ainda sentia uma culpa enorme. Afinal, eu fui um dos responsáveis, eu estava no grupo das pessoas que foram responsáveis por sua morte. Confesso que as perguntas sobre esse homem ainda me assombram. Eu não posso negar, eu não posso ignorar de jeito nenhum que dentro do meu íntimo eu presenciei, eu testemunhei aquele homem que foi maltratado, ferido e morto. E mesmo assim, ele carregou sobre si a dor de toda a humanidade. As nossas
horas seguintes à crucificação de Cristo, uma nuvem escura de dúvida e incerteza foi lançada entre seus seguidores mais próximos. As promessas eternas de esperança pareciam uma memória distante, enquanto Maria Madalena fazia seu caminho para o local do enterro de seu Senhor. Vamos ouvir o que ela tem a nos dizer. Era uma manhã bem cedo de domingo, e eu estava caminhando em direção ao túmulo do Senhor para ungir o seu corpo. Nas minhas memórias, eu lembrava da morte de Jesus, de como ele me livrou dos meus demônios e livrou outras pessoas também, de como ele curou vidas e como ele transformou vidas com todo o seu amor e graça. Quando cheguei ao túmulo, me assustei, levei um susto, pois percebi que a pedra tinha sido removida e que o corpo de Jesus não estava mais ali. Corri até João e Pedro e disse a eles: o corpo de Jesus não está mais lá. Onde será que o colocaram? Eles vieram comigo até o túmulo e perceberam que Jesus não estava mais ali e foram ter com os outros. Eu fiquei ali chorando e percebi uma presença. Achei que era um jardineiro. E ele me disse: por que você está chorando? E eu disse: Senhor, se tirou o corpo do meu Jesus daqui, me diga onde o Senhor colocou. E ele me disse suavemente: Maria. Quando ele falou o meu nome, eu senti uma alegria tão grande no meu coração. Era o próprio Jesus, vivo, ali na minha frente. Corri para os discípulos e disse: eu o vi, Jesus está vivo, ele ressuscitou, ele está vivo, bendito seja o nome do Senhor.
pé, vamos orar ao Senhor, agradecendo a Jesus Cristo a nossa esperança. A ressurreição do Senhor é a nossa salvação. Nós cremos que Jesus morreu e que Jesus ressuscitou e Ele vive para sempre, e que nós estaremos com Ele na eternidade para sempre. Deus abençoe a vida de cada um, Deus abençoe o nosso coral, Deus abençoe a cada um que esteve aqui nessa noite. Que isso aqui seja algo que mova o seu coração para continuar confiando em Jesus Cristo como a esperança da nossa vida. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por podermos celebrar a Tua glória, a Tua majestade. Obrigado porque Jesus ressuscitou. Essa é a nossa viva esperança. Nós cremos num Deus que não está morto, mas que está vivo e que reina eternamente. Nós te agradecemos, Pai, e pedimos que continue a trabalhar na nossa vida, a guiar os nossos passos, a direcionar todo o caminho. Que toda glória, todo louvor e toda honra sejam dados ao nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo coral, obrigado pela apresentação, obrigado por canções que revelam quem é o nosso Deus e o quanto o Senhor nos ama ao entregar a sua vida por nós e a vencer a morte sobre a cruz. Obrigado, Pai. Nós rendemos louvor e honra ao seu nome. Toda glória ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. No domingo que vem nós teremos mais uma celebração de Páscoa. Queremos convidar você para o culto da noite. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Domingo de manhã nós não teremos culto, nem escola bíblica. É um tempo que a gente reserva para você se reunir com a sua família e curtir a Páscoa lá com a sua família na sua casa. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos guiar durante essa semana e que possamos seguir confiados no poder do nosso Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Amém? Amém. Vamos aplaudir a Jesus.